vou fazer a leitura. Vou esperar todos abrirem. Efésios, capítulo 5, verso 8 em diante. Tá bom? Para quem entrou agora, bom dia. A gente está em Efésios, capítulo 5, versículo 8 em diante. Eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura até o verso 17, embora eu não deva chegar até ele. Tá bom? Só pelo motivo do tema que vai até esse verso. A partir do 18, ele desvia um pouco o tema. Então, Efésios, capítulo 5, verso 8 até o 17. Diz assim: Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Verso 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Verso 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Em alguns textos vocês vão ver remindo o tempo, porque os dias são maus. E verso 17, verso final: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque é um privilégio separarmos esse dia para adorarmos a Ti e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Nós o fazemos não somente por obediência, mas porque entendemos que a nossa vida tem que ser um culto contínuo. Mas escolhemos, Senhor, um dia da semana, de acordo com a Sua vontade, para que seja um dia especial, dedicado a Ti. E hoje nós nos encontramos aqui desejosos de ouvir a Tua voz. Então, por favor, Senhor, abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento e nos ajude a compreender esses versos. Alguns são difíceis, existe um tesouro, uma riqueza escondida em cada um deles, e nós carecemos da ajuda do Espírito Santo para tentar descobrir, Senhor, o que há de excelente, Senhor, nessa palavra, que a gente possa compreendê-la e assim sermos abençoados nessa manhã. Guarde aqueles que não puderam comparecer, perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, e abençoa o restante desse culto. A ceia, um momento de adoração, de louvor e também a pregação. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, no verso 8, que é o verso de hoje, nós ainda nos encontramos, como eu disse para vocês nas últimas semanas, naquele escopo maior de um tema muito pragmático. Nós estamos numa parte da epístola que o apóstolo Paulo vai enfatizar muito, o como se viver. A gente passou, de certa forma, de uma parte da epístola em que ele é profundamente teórico. Então, capítulo 1, capítulo 2, ele fala sobre as doutrinas mais importantes da Bíblia, sabe? Aquelas grandes verdades e realidades que a palavra de Deus afirmam serem universais, verdades absolutas. E agora nós nos encontramos naquela parte do como se viver à luz de todas essas verdades grandiosas que o apóstolo Paulo expôs nos primeiros capítulos. E aqui ele continua esse tema de como se viver. E ele diz no verso 8: porque no passado vocês eram trevas. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Primeiro ponto,
né? Aqui ele orienta a igreja a sempre lembrar do seu passado, de como era a vida antes de Jesus nos alcançar, antes de o conhecermos, antes de termos a consciência do amor de Deus por nós, de não somente ouvirmos sobre o seu amor, mas sentirmos a doçura. Então ele está falando aqui sobre aquele tempo de vida em que o ser humano ainda não havia nascido de novo, passado por aquela transformação do coração, chamada de regeneração, que Jesus afirmou a Nicodemos que todo ser humano tinha que passar, caso, né, queira viver, ver e entrar no reino de Deus. Foi o que ele disse: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, porque no passado vocês eram trevas. Então o evangelho, por mais que nós estejamos do lado de dentro da festa, sabe, por mais que nós estejamos do lado das promessas, do lado do perdão, da justificação, do lado da vitória, por assim dizer, ainda assim o evangelho nos orienta a não nos esquecermos dessa parte negativa das nossas vidas. Então, há um lado negativo no evangelho. Essa coisa de você enfatizar sempre positivo, bom da vida, do nosso interior, sabe, do que Deus fez por nós, tem o seu lugar. Contudo, é a luz desse passado sombrio, é a luz desse tempo chamado trevas, que a graça brilha mais forte, que a graça brilha mais intensamente, e nós vemos mais a sua excelência. Porque não foi um amor dirigido a meras vítimas, mas pessoas culpadas diante de Deus. Não foi que Deus teve piedade de ovelhas perdidas. Muitos de nós vivíamos como lobos. E Deus nos alcançou através da sua graça. Isso é treva. Isso é treva. Então o apóstolo Paulo está orientando a igreja, portanto, porque no passado vocês eram trevas. O que significa dizer que vocês eram trevas? Por que é importante lembrar do que nós éramos e qual era a natureza desse estado? Porque isso, além de nos ajudar a enxergarmos a nós mesmos com mais humildade, com mais modéstia, isso vai fazer com que nós nos lembremos que a nossa situação é igual aos demais. Não há nada intrínseco no nosso íntimo, no nosso interior, que nos destaque do restante da humanidade. Deus não nos alcançou porque Ele previu que nós seríamos bons, porque Ele previu que nós teríamos fé. Ele não nos alcançou porque nós somos um pouco melhores do que os nazistas no século XX, ou porque nós somos um pouco melhores do que políticos corruptos, bandidos, pessoas que ignoram e odeiam o evangelho. Não. Ele alcançou, ele sacou pessoas diversas de todas essas esferas da vida. Ele chegou ao ponto de alcançar aquele que perseguia, encarcerava e dava anuência para que cristãos fossem mortos, como foi o apóstolo Paulo. Ele chegou a alcançar pessoas como Manassés, que há cerca de 2.500, 2.700 anos atrás, sacrificou seus filhos no território de Canaã a um deus chamado Moloque. E mesmo assim Deus alcançou, ele se converteu, se arrependeu e o Senhor transformou, restabeleceu o seu reino. Então, são histórias diversas. Imagine a quantidade de traficantes assassinos que foram alcançados pelo Evangelho. O trabalho fantástico que pessoas fazem, realizam em presídios. O lugar tomado de pessoas com inúmeros homicídios nas costas. Alguns com prisão perpétua, ou uma série de prisões de penas consecutivas. 300, 400, 500 anos. Paulo também, que matava cristãos. Você imagina o trabalho que é feito por missionários, evangelistas nesses locais. E muitos se convertem. Então, no passado, vocês eram trevas. Pode ser que você não tenha percepção de ter tido um passado tão ruim, tão mal, quanto uma outra pessoa que possa vir à sua mente, ou que você veja no noticiário. E com isso você se sinta melhor. Qual o segredo? Por que a gente deve tomar cuidado com isso? Qual o segredo para evitar essa espécie de percepção das coisas?
É lembrar de que Deus não vai nos julgar de acordo com padrões ou condutas de vida humanas. Ele não vai avaliar ser humano ser humano por ser humano, de acordo com o que cada um fez. Mas ele vai avaliar todos diante da sua lei. Esse que é o ponto. Então, sim, alguns foram muito longe em desobediência, em maldade, né, em quebra da lei. Contudo, quando o assunto é atender, obedecer e amar os mandamentos de Deus, ninguém passa por esse crivo. E todos, então, sem sombra de dúvidas, se encontram ou se encontravam nesse estado de treva. Por que treva? Porque é uma aversão a Deus, é uma aversão à luz que ele manifesta. É treva, é escuridão, é ignorância. É um local onde tudo é feito às escondidas, em oculto. É um local de engano. É um local onde as pessoas têm aversão à luz. O que significa você ter aversão à luz? É você ter aversão a esse padrão altíssimo de vida que Deus demanda daqueles que ele criou, sua imagem e semelhança. De um amor perfeito, imaculado e constante a ele. E, consequentemente, de um amor que envolva todos os seres humanos, não somente sua família, seus amigos, seus companheiros. Então, nesse quesito, está todo mundo perdido. É treva. É treva. Nós falhamos em amar. É isso. Esse é o ponto. Nós falhamos em amar a Deus. A criança não nasce amando a Deus. E é até interessante, muitas das maldades mais difíceis de serem compreendidas por nós, e isso vocês vão concordar comigo, a gente encontra no período de infância ou da adolescência. Muitos filmes e documentários falam sobre isso. Como pode jovens cometerem atos tão abomináveis uns contra os outros, não é verdade? Fazerem coisas bizarras. A consciência mal se desenvolveu, não são adultos ainda, mas ainda assim cometem atos abomináveis. Então, isso é uma grande evidência da maldade que existe dentro do ser humano. E isso a Bíblia chama de treva, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Agora a página foi virada. Agora Deus mudou a sorte de vocês. Agora ele iluminou vocês e vocês não vivem mais na ignorância, na escuridão. Ele não somente iluminou o nosso entendimento para que nós possamos compreender as coisas, mas ele incutiu em nós a essência dessa luz, esse amor e desejo por ela. Nós não somente vemos agora o que é belo, nós desejamos, nós amamos a santidade, amamos o caráter de Deus. E através dessa nova afeição inserida por Deus em nós, a gente percebe que as coisas desse mundo, tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus, que ofende a honra e a glória de Deus, nós sentimos que nos incomoda, nos faz mal. Nós percebemos que entristece a Deus, que nos afasta dele, entristece o Espírito Santo. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então não esqueçam, é como se ele estivesse dizendo, não esqueçam da obra que ele realizou na vida de vocês. Quem vocês eram, o que vocês são hoje. Tenham isso sempre em mente, porque muitos acabam enfraquecendo ou esfriando na fé, no fervor, porque esquecem a grandiosidade da obra de Deus realizada na vida de cada pessoa. Esquecem o quão longe, o quão distante estavam e como foram aproximados. Então a gente precisa lembrar dessas coisas. Portanto, o Evangelho ele tem esse lado que vai dizer, não esqueça dos seus pecados. É uma mensagem simples, mas que é carregada dessa característica dupla, de apresentar sempre o perdão e a justificação e a memória dos pecados, a lembrança dos pecados. Eles foram apagados. Nós não devemos permitir que eles nos atormentem. Tire a nossa paz.
O sangue de Jesus, sabe, nos limpou de cada um deles. Contudo, nós não devemos esquecê-los. No passado, éramos trevas. E agora somos luz no Senhor. E é através dessa percepção que a gente consegue viver de maneira digna desse chamado. Quem esquece a grandiosidade do que é a conversão, a regeneração, em geral, enfraquece, esfria na fé e passa a não viver de maneira digna da grandiosidade do chamado. É algo muito excelente, é um maior milagre. Não há milagre maior do que a regeneração. Não há. Por quê, Pedro? Porque na Bíblia você encontra todo tipo de milagre. Ressurreição, cura de leprosos, paralíticos andando, cegos enxergando, você encontra de tudo. E ainda assim, pessoas que viram e foram alvo desses milagres são descritas na Bíblia como não convertidas. Então, o maior milagre não é esse que você pode viver ou ver sem ter nascido de novo. O maior milagre é você ter nascido de novo. Porque você pode nascer de novo e não precisar testemunhar nenhum milagre, ou ser alvo de nada. A pessoa nasceu de novo, vai morrer cedo, cheio de doença, problemas crônicos. Deus não livrou a pessoa de nada. Mas o que de mais importante poderia acontecer com ela, aconteceu. Ela pertence ao Senhor. O Senhor o alcançou. E muitos, na Bíblia, sabe, morreram a fio da espada, presos, torturados, sequestrados. Alguns não aceitaram nem o valor do seu resgate, segundo o escritor de Hebreus. E ainda assim, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Então, esse é o maior milagre. Sim, Emerson, querido, pode falar. Eu acho que é um assunto que você falou, né, sobre a lembrança de quem nós éramos. É muito importante, principalmente hoje em dia, porque a igreja, de certa forma, falo de uma forma, né, de modo geral, nascemos de novo e por isso Deus nos dá graça para vencermos pecados que cometíamos. Às vezes nem todos, continua a luta, mas temos a consciência que vencemos muitos pecados. Contudo, quando vemos isso no próximo, nós não tratamos com a graça que Deus nos trata. Verdade. E faz com que isso, quando, ao invés de olharmos para o próximo que está enfrentando aqueles pecados, ou até mesmo, quando falo próximo, estou falando somente irmãos na fé. Eu falo realmente de todos. Aqueles, quando pecam, a gente, né, aqui fala, né, que reprova o ato dele, mas que, contudo, tivesse a nossa consciência seguinte: eu estava ali, e a graça de Deus veio e me alcançou. Então, qual a forma como eu devo tratá-lo? Como eu tenho que enfrentar esse pecado que essa pessoa está cometendo? Repreendendo, com certeza. Contudo, sempre oferecendo o escape da graça. E isso eu acho que faz com que nós tenhamos um sentimento mais humilde com relação a nós mesmos, como você falou, mas também de compreensão, de paciência, de longanimidade com determinadas coisas. Né? Então, assim, isso você falou por quê? Eu lembrei dessa semana que eu vi um vídeo no YouTube de um pastor falando sobre isso, que, assim, muitas igrejas, muitos irmãos que falam de um remédio, oferecem o remédio, mas não usa desse remédio. É o que ele está falando sobre a questão do perdão, da graça, da misericórdia, né? Fala de misericórdia, falamos de graça, mas que, contudo, em determinados momentos, parece que isso não passa diante daquilo que nós consideramos ruim, né? Consideramos não, que é pecado, que vai contra a glória de Deus, mas a forma como nós devemos lidar com isso é muito importante. Verdade. Então, isso aí que me Você imagina, as pessoas falam sobre a misericórdia, sobre o perdão, mas não agem misericordiosamente. Não perdoam. É uma desgraça, né? A Bíblia diz que não há estado pior para se encontrar. Não há estado pior em que o ser humano possa se encontrar do que esse. A Bíblia chama de hipocrisia, quando as palavras não condizem com o nosso íntimo, com aquilo que se encontra no coração. Em muitos textos você encontra na Bíblia o julgamento ou juízo de Deus sendo descrito como aquilo que sempre esteve em oculto, sendo finalmente trazido à luz. Porque a vida inteira
repleta de palavras, condutas de vida, ações, mas tem muita coisa que está em oculto. E o juízo de Deus, em muitos sentidos, ele se resume a isso. A você, numa das metáforas que Jesus usa, naquele dia, o que foi dito em secreto na casa, vai ser dito em voz alta dos telhados. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, os segredos dos corações, do coração dos seres humanos, será trazido à luz. E é disso que Emerson está falando. Às vezes a pessoa ela pode falar sobre misericórdia, ela pode ter condutas, sabe, de misericórdia, mas no seu íntimo ela não perdoa, ela não tem compaixão. E não há estado, né, que a Bíblia apresente como mais sério e perigoso do que esse, de você se ver perto da luz, mas não ter as afeições, sabe, de Deus no coração. E olha, o tempo que a gente vive hoje, eu acho que, né, eu não sei se é o fator das redes sociais ou simplesmente tem muitos seres humanos no planeta, mas é impressionante como você vê evidências disso, né? O número de evangélicos se multiplica e parece que quanto mais evangélicos existem, mais frio é o amor das pessoas, sabe? E menos misericórdia você vê sendo manifesta na vida das pessoas, né? Pode falar, Ju. Foi dar uma palestra na universidade, falou, nós somos pecadores, tal, apontando isso aí que a palavra do mês está fazendo aí o ensino. Aí, no final, um aluno chamou ele e perguntou, mas por que você está falando que eu sou pecador? Você não me conhece, não sabe quem eu sou, o que eu faço. Aí ele falou assim, só vou te dar um exemplo. Se a sua vida toda fosse passar aqui no telão, ou a vida de qualquer um, a pessoa não ficaria no auditório. Acho que foi o Paul Washer, né, que fez isso, não foi? Tim Keller, ele não faria, eu não sei se ele faria isso não, mas o Paul Washer tem uma pregação dele que ele faz. Pensamentos e ações no telão, Mas é isso, vivam como filhos da luz. Verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então percebam que ele está fazendo um contraste entre aquele estado de trevas e aquilo em que esse estado se resume, sabe? E fazendo uma comparação da mudança radical que foi. Como ele diz que o estado daqueles que foram alcançados pela luz, dos filhos da luz, é de bondade, justiça e verdade, o que significa é de que o que predomina na vida daqueles que vivem em trevas é isso, é a maldade, a injustiça e a mentira. É o contrário. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então nós devemos desejar essas coisas e buscar que elas se manifestem em nossa vida. Toda bondade. O que seria toda bondade? Que você consiga manifestar através do seu relacionamento com quem quer que seja que para no seu caminho. Um comportamento bondoso. Um comportamento bondoso. Significa que você vai agir com bondade, com misericórdia. Não significa com prazer. Ele não está dizendo que você deve amar intensamente e sentindo prazer naquilo que é mal, ou naquilo que fazem de mal contra você. Mas que o que deve predominar na sua vida é uma bondade geral, algo mais universal e não particular. É bondade. É algo que diz respeito a um padrão na conduta de vida, que vai ser observado na sua vida para com as pessoas que param no seu caminho. Você vai poder ser visto como alguém bondoso, alguém bom. Não significa que você vai passar pano para o mal, sabe? Não significa que você vai ter um comportamento sentimentalista e romântico da vida, não. O que significa é que você vai ser capaz de ter misericórdia,
de enxergar o próximo com bondade, ainda que você não tenha prazer na vida das pessoas. Porque tem muita gente que tem vida que você não pode, você não consegue ter prazer. A vida da pessoa é odiosa. Como você vai ser bom com essa pessoa? Enxergando isso. Enxergando a sua condição, a condição dela, compreendendo o amor de Deus pelos seres humanos. É assim que o cristão consegue ser bom. E por ele estar incentivando os efésios a agirem assim, a cultivarem a bondade, a justiça e a verdade, é porque nós podemos viver uma vida cristã na qual essas coisas não se manifestem como deveriam. A gente pode estar vivendo uma vida cristã feia aos olhos do Senhor, agindo mal. Pastor, na minha Bíblia diz fruto da luz. Frutos da luz. Ele cita a luz como uma virtude do fruto do Espírito. Sim, Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. São virtudes ou qualidades que o Espírito cria no crente. sim. É diferente da tua versão. É diferente. A gente, dependendo da versão, tem uma diferença ou outra, mas é importante a gente compreender a essência, né? Sim. Lê o seu verso 9 de novo, Jael, para todo mundo. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, isso. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Essa é a versão Aí, continuando, de Israel. apesar de ser 10, aprovando que é agradável ao Senhor. Agradável ao Senhor. Na minha versão, no 10, está tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Mas nós devemos entender que fruto da luz e fruto do Espírito, termos intercambiáveis para a situação na qual nós nos encontramos. Somos filhos da luz, o que também implica o Espírito Santo habitar em nós e desejar gerar esses frutos, né? Então, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É justiça e verdade, né, o que nós poderíamos dizer sobre essas duas virtudes. A justiça que existe em Deus, a justiça que Ele ama, a justiça que Ele quer ver ser manifesta em nossa vida, no mundo, sabe? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E verdade, a sua verdade. A sua verdade. Não se trata somente de sermos verdadeiros, honestos, sinceros. É mais do que isso. É você desejar possuir aquela verdade que existe em Deus somente, separado do pecado. Deus é incapaz de mentir. O salmista diz que, salmista não, se eu não me engano, é Abacuque, acho que é Abacuque, que diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, essa pureza é desejada pelo crente. Essa virtude, essa verdade é desejada pelo crente. Ele quer fazer parte disso. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, nós desejamos glória, honra e incorruptibilidade, incorrupção. A impossibilidade de termos parte com a corrupção, de nos corrompermos. É isso que o cristão ama. Então é mais do que ser verdadeiro, do que ser sincero. É você ser separado do pecado, separado da mentira. Você ama a verdade. Então, tratando de descobrir, verso 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Esse ponto é importante. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Primeira coisa que ele apresenta. Não se esqueçam do passado de vocês. Reflitam, pensem, meditem sobre a obra que Deus realizou na vida de vocês. Viva a luz dessa obra. Manifeste essas virtudes e ame essas virtudes, a bondade, a justiça, a verdade. E então, tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor. Aquilo em que Ele tem prazer. Muitas vezes o crente se vê perdido nisso. Isso agrada a Deus ou não? Fácil ou não, gente? Isso é muito comum. Mas, pastor, as pessoas me mandam às vezes mensagem no direct ou WhatsApp. Mas, pastor, o pessoal da minha cidade diz que eu vi essa música aqui, é do diabo, vai abrir uma porta na minha casa. E se eu ver essa série, se eu assistir isso aqui, vai abrir uma janela. O inimigo vai entrar. Pastor, o que eu faço? Gente, a orientação é essa. Lembre do seu passado. Lembre da obra que Deus realizou. Viva a luz dessa obra. Busque essas virtudes. E nesse processo,
você haverá de descobrir o que é agradável, o que é bom, o que vai subir às narinas de Deus como um aroma suave e doce, o que vai ser agradável aos seus olhos. Isso toma tempo, isso não é fácil. Por isso que pessoas têm tanta dúvida nessa área. Por isso que, em geral, igrejas mais assim, legalistas, onde você não tem uma compreensão mais equilibrada e sóbria da verdade, você percebe as pessoas vendo pecado onde não tem, sabe? E agindo dessa forma legalista. O que significa você ser legalista? Significa você depositar muito peso naquilo que não deveria. Significa você tratar, sabe, coisas pequenas como se fossem muito grandes e julgar a si mesmo e aos outros com base nessas coisas ínfimas. Então, por exemplo, tem gente que professa a fé e não toma café. Tem gente que professa a fé e não vê certos programas de televisão, enquanto isso vê uma barbaridade no Instagram. O que adianta? Sabe? Eu me lembro, inclusive, de um pastor famoso dizendo certa vez, e olha que eu gosto muito dele, eu prefiro não citar o nome dele, eu gosto muito dele mesmo, americano. Ele disse, olha, quem assistir essa série estará crucificando Jesus pela segunda vez. Eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, tudo bem, eu pensei, a série é violenta, tem nudez, tem sexo, onde você não vai ver essas coisas? Como você vai se esquivar da violência e do sexo? Como? Os jovens assistem isso no Reels do Instagram, como é que é o nome? No, como é que é o nome daquela plataforma chinesa? TikTok. Vem barbaridade no TikTok. Qualquer coisa que você veja no noticiário hoje, às vezes não tem nem censura, não tem nem borrão na imagem, você vê coisas bizarras. Então não tem como se esquivar. Agora, nem por isso você vai mergulhar, sabe, nesse oceano de frieza, sabe, de indolência, das pessoas relativizando tudo. Você tem sim que tomar cuidado, mas tome também cuidado por não ser demasiadamente severo em coisas pequenas. Tem gente que, por mais que a Bíblia não condene uma taça de vinho, um copo de cerveja, tem gente que se qualquer pessoa simplesmente pregar essa verdade, dizer que Jesus bebia vinho, os discípulos bebiam vinho, se você falar sobre isso, tem gente que já acha que isso não deve ser feito, que isso é pecado, por causa da condição que se encontram as famílias e toda a situação envolvendo o alcoolismo no país e no mundo. Olha, é um ponto delicado, mas onde se encontra o legalismo nisso? Se encontra em você privar alguém de poder observar e pontuar algo na Bíblia. A pessoa se encontra amarrada, ela não pode nem falar sobre algo evidente que se encontra ali. Por quê? Por causa desse senso de severidade que se encontra no relógio moral das pessoas, que querem controlar a vida alheia. E que se vire um crente com um copo de cerveja no aniversário do irmão, acabou, vão ter uma ideia ruim, uma imagem ruim formada sobre essa pessoa. Isso é um problema sério. Não deveria ser assim. E os exemplos são muitos. Eu me lembro que eu estudei numa escola pequena, cristã, numa comunidade aqui de Niterói, e uma escola que me fez muito bem, porque era uma escola crente, com muita gente séria, e que incutiu os valores do evangelho em mim desde cedo. Então, por exemplo, de 7 às 7:30 da manhã, todo dia tinha um momento de louvor. Todas as crianças, desde a primeira série até a quarta série, se reuniam numa grande sala e a gente louvava junto por meia hora. Eu tenho os louvores memorizados na cabeça. Isso me fez grande bem. Contudo, esse é o aspecto positivo, é a luz dessa experiência. Nessa mesma escola, eu ouvi professores me dizendo que brincar com determinados bonecos era coisa do diabo, que eu não podia ver desenho animado. As pessoas ficavam assustadas quando eu chegava, pequeno, ingênuo, inocente, e contava para as minhas professoras que meu pai contava história de terror para mim de noite. E eu e meu irmão, a gente morria de rir, ficava com medo, agarrava nele. E eu falava isso para as professoras ficavam assim.
Meu Deus, ele pastou o pai do menino, conta história de terror. É esse legalismo, sabe, que nos lança numa ignorância que faz mal. Mas isso aí você vai lá vendo, porque toda vez que tinha convidar algum pastor, era da igreja era convidado. Era ele que era convidado. Ela está falando que ela conhece bem essa escola. Ela conhece bem essa escola. E aqui não é uma forma, só um minutinho, não é uma forma de manchar a instituição ou o que ela fez por mim. Na verdade, eu só tenho coisas boas, muito mais coisas boas do que mais a dizer. Mas o que eu estou falando é que isso que a gente encontra ali, nessa pequena escola, numa comunidade cristã, você pode observar nesse longo histórico de fé da igreja, sabe? Em diferentes épocas, séculos, milênios, momentos de história dos nossos irmãos na fé, em que muita ênfase e peso foi depositado sobre aquilo que não deveria. Vocês acreditam como entender hoje, com a nossa cabeça de seres humanos modernos ou pós-modernos, como entender que pessoas há 500 anos se matavam por causa do batismo? Como entender? Como entender que a Igreja Católica perseguia alguns cristãos anabatistas e, quando os alcançava, os executava, afogando eles na água? Porque entendia que a doutrina deles era perversa. Como entender isso? Isso aconteceu. Então, por isso que nós devemos nos lembrar, tratando de descobrir o que é agradável. Se é agradável ao Senhor executar alguém porque essa pessoa ensina que crianças não devem ser batizadas e que é um pecado você batizar crianças, é bom, é agradável aos olhos de Deus você executar alguém por causa disso? Não. É agradável aos olhos de Deus pessoas serem queimadas vivas porque ensinaram heresias? Não, isso aconteceu. É agradável aos olhos de Deus uma grande instituição no país, cujo pastor ou bispo principal, bilionário, traz areia, pedra, galho, madeira, sabe, flor de Israel e vende por dinheiro, prometendo milagre. É agradável isso aos olhos do Senhor? Não, isso acontece na Universal. É agradável aos olhos de Deus os pastores irem para a rede de televisão e anunciar o sabonete que vai trazer a cura? Ou o perfume que vai espantar o mal? É agradável aos olhos de Deus? Não, é perverso. Então a gente tem que tratar de descobrir o que é bom e aceitável aos olhos de Deus. Essas coisas são abominações. Mas parece o paganismo no tempo de Canaã. Aquele serviço a Baal, Astarote, Moloque. Mas parece isso. Mas parece o que os babilônios faziam, os egípcios, sabe? E eu poderia falar sobre coisas menos escandalosas. É agradável aos olhos de Deus ser ensinado hoje aos jovens de que a declaração deles tem poder? É agradável você ensinar aos jovens de aquilo que eles declararem com fé haverá de acontecer? Isso agrada a Deus? É evidente que não. Porque nem tudo que você declarar vai acontecer. Esse poder não está em você. Você pode declarar cura e o Senhor dizer não. E você pode declarar uma maldição e o Senhor anunciar, esse vai ser abençoado. Isso acontece em inúmeras instituições hoje no país, que alcançam milhares ou milhões de jovens. Ensinam que esses jovens têm um poder na palavra, na declaração. É chamado de teologia da confissão positiva. Emerson me lembrou. Confissão positiva, uma teologia, uma doutrina. Toda uma teologia por trás desse ensino. De que aquilo que você confessar em nome de Jesus haverá de acontecer. Não funciona assim. Não funciona assim. Isso acaba também até influenciando muitas das vezes aquela coisa de você ver o óbvio que vai acontecer de algo errado, você fazendo isso, você fala, isso vai, e a pessoa interpretar que você está lançando tipo como se fosse maldição, né? Se você estivesse torcendo, não é. É assim, o que eu quero falar aqui é o seguinte, aqui é uma ordem, né? Tratando-se de descobrir o que é agradável. É uma ordem. Ou seja, é um preceito, e me lembra muito Provérbios que a Bíblia toda, né, utiliza esses termos tolo, ou justo, ou insensato, como intercambiável para o bom e para o mal. Isso que é interessante ver aqui, né? Então, muitas das vezes a gente tem essas palavras como se fosse algum sentimento somente. É insensato, pô, o cara é insensato, a pessoa é insensata e
Mas a Bíblia não utiliza essas palavras somente nessa parte, vamos dizer, filosófica, mas apontando a maldade e a bondade. Então, você ser insensato, você ser um tolo, a Bíblia ela expressa o seguinte: olha, a ignorância é algo mal. Você ser ignorante é algo ruim, não é agradável a Deus você permanecer ignorante. Por isso que a verdade, né, a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. E no momento em que você continua, você professa a fé, você professa que ama Jesus e que o conhece, mas você continua ignorante em relação à verdade, não estou falando aqui de sabedoria humana, mas da verdade do que é o Evangelho, isso aos olhos de Deus é mal, aos olhos de Deus é rebeldia, aos olhos de Deus é, um, é, é um adultério, vamos dizer assim, espiritual, né? Isso aqui que me chamou a atenção, né? Sobre é um preceito aqui, uma opinião, um conselho. O Emerson está lembrando que não é algo imperativo, né? O que você vê aqui. E eu me lembro de uma. Ah, pode falar, pode falar. Você comentou sobre legalismo, e uma coisa que o professor me ensinou ao longo da minha vida é que o problema disso é que a gente está cometendo, pelas contas, a injustiça, na verdade, porque você não você sempre aos olhos da palavra, assim, a vontade de Deus, tem esse conhecimento, você pode julgar alguém de forma errada. Porque, da mesma forma, o algo pode ser uma bênção, uma comemoração, sei lá, um Natal, um aniversário, um casamento, Exatamente. pode ser algo ruim. Eu tenho muitos famílias que sofrem com álcool, mas não cabe a mim julgar isso. Só Sim, Deus sim. é capaz de fazer isso. E saber se a pessoa está usando aquilo como bem ou como mal. Sim, exatamente. Eu me lembro de. Olha como é importante isso que ele está dizendo aí, de você procurar compreender ou descobrir o que é agradável a Deus. A gente tem, em geral, né, a figura do pastor como algo muito elevado. E como aqueles que descobriram, de fato, como agradar ao Senhor. Em muitos sentidos, os pastores são admirados porque nós entendemos que a vida deles agrada a Deus. E por isso nós, né, temos eles como referência, né, ou paramos para ouvi-los e tal. Teve uma vez que eu estava num intensivão de jovens de final de semana, que era tipo uma espécie de curso que a igreja oferecia, teológico, e que ia de sexta a domingo. Foi numa igreja que eu não frequentei muito tempo, mas eu ia às vezes por causa dos meus amigos que haviam se convertido e que iam lá, uma igreja na região oceânica de Niterói. E nesse intensivão de final de semana, em que os pastores se revezavam para dar aula para a gente, eu me lembro que teve um deles que durante a aula ele foi dar um exemplo pessoal de como Deus, né, o nosso Deus, está em nossa defesa. E ele falou que teve uma pessoa que fez muito mal a ele na vida dele. Ele falou: olha, teve alguém que já me fez muito mal, gente, muito mal. E para vocês verem como é o nosso Deus, essa pessoa, depois de uma semana, ela apareceu morta. Ele falou aquilo para os jovens. Aí eu me pergunto: é agradável ao Senhor você apresentar isso a um grupo? Como você pode ter certeza de que Deus ceifou a vida daquela pessoa porque ela fez mal a você? Tem pessoas boas, cristãs, que buscam sempre fazer o bem, que morrem subitamente. Elas morreram por quê, então? Então, tem coisas que são muito complicadas de serem ditas. E aquele homem, ele tinha convicção de que Deus estava tanto em sua defesa, de que Deus era tanto seu Deus, e pode ser que seja, que ele resolveu relacionar, associar a morte de um ser humano com o fato de Deus sair em sua defesa. Quando não necessariamente as duas coisas têm uma relação direta. Podem não ter absolutamente nenhuma relação, sabe? Então são coisas que a gente liga, que a gente une, que a gente não deveria. E muitas outras coisas a gente separa, que a gente não deveria separar. O que você quer dizer, Pedro, com coisas que a gente separa, que a gente não deveria separar? Olha, muita gente separa a graça de Deus, ou a capacidade dele agir, de coisas ordinárias, de coisas assim, entre aspas, mundanas, ou seja, músicas não cristãs,
livros não cristãos, matérias que não têm relação direta com o cristianismo. Muita gente associa isso ao mal. É correto você associar isso ao mal, ou em outras palavras, você afastar a graça de Deus disso? É óbvio que não. Muitas pessoas ao longo dos séculos, pastores, teólogos, missionários, tiraram muito proveito dos clássicos gregos, romanos, músicas clássicas, piano. Sabe, a maioria dos reformadores e dos teólogos do século XVI e XVII, dos puritanos ingleses, gente que abençoou muitas vidas, amava os clássicos gregos, romanos. Sabe, música clássica, por exemplo, a maioria. Eles recitavam de cor os clássicos gregos. Homero, por exemplo, de cor. Então, são coisas que você não deve separar, porque a graça de Deus pode estar em lugares que a gente não imagina. Ela pode estar em lugares que a gente não imagina. Quando uma das filhas do Jonathan Edwards, pregador do século XVIII, ela foi cortejada por um rapaz que queria casar com ela. Imagine uma cidade, Northampton, meio que mais para o meio de uma floresta, perto de um rio, num tempo em que você não tinha grandes cidades, muitas eram próximas, eram mais vilas, assim, grandes vilas, um tempo de muitos índios também, muitas tribos indígenas por todo lado, século XVIII nos Estados Unidos da América. E esse rapaz, humildemente, que vivia nessa cidade com mais ou menos 200 famílias, 1.000 e poucas pessoas, resolveu cortejar e ter um relacionamento com uma das filhas de Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards se virou para ele e falou: olha, você tem certeza do que você está fazendo? Ele falou: sim, eu a amo. E ele foi e perguntou a Jonathan Edwards. E ela recebeu graça também, não recebeu? Ela recebeu graça. Aí o Jonathan Edwards falou: sim, mas pode ser que a graça habite em lugares dos quais você não consiga. Então, o Jonathan Edwards ali, o que ele fez? Ele viu que esse jovem, ele estava, de uma maneira impulsiva, desejando casar com uma de suas filhas. Mas ele conhecia bem o temperamento de uma das suas filhas. E esse jovem não. Esse jovem conhecia muito pouco, mas naquele tempo você não tinha esse namoro longo que ia dar em casamento. Não, era uma coisa assim, bateu o olho, conheceu, cortejou, virou noivo. Era assim, no passado. Você não tinha essa coisa longa até casar. Eu fiquei com a Joana 6 anos até casar. No passado não era assim. Então o Jonathan Edwards, preocupado de que esse jovem e a filha se unissem num matrimônio que talvez não fosse subsistir, falou: olha, tudo bem que a graça alcançou a vida dela, mas pode ser que a graça consiga viver ali enquanto você não consegue. Então isso fez o jovem refletir. E ele parou, e ele pensou no que isso tem a ver com a história. Isso tem a ver com o fato de que, gente, ele entendeu que seria agradável a Deus trazer uma espécie de freio por impulso desse jovem, por mais romântico que fosse seu amor. Ele via que uma de suas filhas era bem difícil e que esse rapaz não ia dar conta de lidar. E os dois poderiam estar entrando por um caminho que poderia levar num divórcio, seria muito ruim para os dois. Então ele, né, do jeito dele, tentou dizer: olha, tudo bem, a graça está ali, mas pode ser que ela habite em lugares que você não consiga. Né? Então, assim, eu entendo, para vocês, para mim, eu acho que de uma maneira geral, a gente entende isso como algo muito duro, sabe? Mas a gente não conhecia a filha dele. Dependendo da situação, se ele tiver certo naquilo que ele fez, foi algo agradável a Deus e muito atípico. Porque pouquíssimas pessoas fariam o que ele fez. Então, se ele acertou e aquilo foi agradável a Deus, olha, a gente precisa de muita sabedoria para entender o que é agradável a Deus, sabe? Em todas as suas particularidades. Porque tem muita coisa que pode, sabe, trazer um sorriso no rosto do nosso Pai, e que aos olhos dos seres humanos não pareça algo bom, sabe? Né? Eu me lembro que o meu pai conta que vou
falar como se ninguém conhecesse, porque ele é um pastor conhecido em Niterói, o falecido reverendo Antônio Elias, que plantou a Igreja Betânia em São Francisco. Quem preside hoje, quem é pastor na igreja hoje é o filho dele, o Theo. Meu pai conta que muitos anos atrás teve um rapaz que cometeu um adultério na igreja. E esse rapaz procurou o Antônio Elias e confessou: olha, eu caí essa vez, não foi mais de uma, foi uma única vez, eu estou muito arrependido, eu quero falar à igreja, quero contar tudo, quero contar a minha esposa, minha família. Sabe o que o Antônio Elias aconselhou ele a fazer? A guardar o silêncio, a contar com o perdão de Deus, e a de forma alguma cair de novo nesse erro. Então, assim, né? Uns vão dizer, era para tudo ser trazido à luz, era para ele ter confessado, a Bíblia diz, confessa uns aos outros seus pecados, sabe, a esposa teria a chance de perdoar e tal, mas ele tinha que falar assim. O reverendo Antônio Elias achou que não. Ele achou que era mais agradável a Deus que esse rapaz arrependido se contesse, contivesse e não agisse nesse impulso, sabe, de confissão que poderia vir a destruir um relacionamento, famílias e dividir, talvez, a igreja. Então esse foi o conselho que ele deu. Isso nunca veio ao conhecimento. Ninguém sabe quem é esse jovem, sabe? O Antônio Elias não contou para o meu pai quem era, só a gente falou, olha, um jovem, só contou a história, sabe? Então ninguém sabe, isso foi pro túmulo, sabe? Com o pastor Antônio Elias. Então, eu só estou contando esses diversos exemplos para vocês, para a gente ter ideia de como a gente precisa viver uma vida aos pés de Jesus. Porque se a gente deseja agradá-lo, fazer aquilo que é agradável a ele, é algo que vai requerer toda a nossa vida, sabe? Toda a nossa atenção, todo o nosso entendimento, nosso afeto. Se nós desejamos agradar a Deus, isso é uma tarefa diária, é um plano de vida. É algo assim contínuo que a gente tem que cultivar todo dia. Como agradar o Senhor, como fazer aquilo, sabe, que vai fazê-lo sorrir para nós. Eu me lembro que teve uma vez, e aqui eu termino e abro para vocês falarem, que foi logo depois da minha conversão. Eu tinha uns 22 anos, e eu me lembro que antes de eu me converter eu era muito impulsivo. Que jovem com 22 anos é impulsivo, né? Não faz coisas sem pensar. Que jovem, né? E eu me lembro que uma das características da minha conversão, eu me lembro que foi de uma mudança radical nessa impulsividade e uma luta para tentar conter isso que, né, existia em mim, que ainda tentava me dominar, e o Espírito Santo sempre me ajudando, né? Então, assim, ficar em silêncio, evitar agir de uma maneira mais dura, né? Evitar de emitir opinião toda hora. Então, isso tudo foi algo que Deus foi polindo, né, em mim. E eu me lembro que teve uma ocasião em que alguém me deu uma resposta que, assim, a pessoa tinha errado comigo, ela tinha agido mal. Ela tinha sido grosseira, indelicada, falado algo sobre o meu passado que não deveria. E naquela hora o velho Pedro veio, né? O velho Pedro veio querendo trazer, né, espada e escudo ali na situação, golpear aquela acusação, me defender, dar na mesma moeda ou numa moeda maior. E eu, assim, foi alguma coisa que veio que me fez assim, me fez conter. E eu fiquei em silêncio. Então aquela pessoa que me atacou, que conhecia o meu passado e que esperava que eu reagisse, obteve de mim o silêncio. Cara, na mesma hora, gente, na mesma hora, eu senti que eu agradei a Deus. Mas como, Pedro, você sentiu que agradou a Deus? Eu senti o Espírito Santo gerar paz. Ele gerou um sentimento muito agradável, que mais parecia quando um filho age bem, o pai vai e fala, filho, muito bem. Foi algo assim que eu senti no meu íntimo, sabe? Aquilo foi uma grande lição para mim, porque foi uma espécie de parabenização por eu ter me contido, ficado em silêncio. Eu agradei a Deus. Nossa, aquilo foi uma lição que eu nunca mais esqueci. O difícil
é você continuar agindo assim sem ter o sentimento. Porque eu posso ter agido da mesma forma em outras situações, mas Deus não ter manifestado ou incutido no meu íntimo esse sentimento bom. Mas ainda assim eu agradei. Sabe? É que ele não pode ficar nos parabenizando, sabe? Como se diz, como é que é a palavra? Mimando, sempre. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos viver como cristãos, não dependendo sempre daquele tapinha nas costas. Então, essa vez eu recebi, eu guardo isso comigo. Mas em muitas outras circunstâncias parecidas, eu tentei reproduzir o mesmo comportamento e eu não senti nada de especial. Significa que eu agradei menos a Deus? Eu acredito que não. Eu só entendo que naquele momento foi especial, foi uma lição, sabe? Depois dali, depois que eu aprendi que eu devo fazer, vou tocar a vida. Vou seguir adiante, vou zelar por reproduzir esse comportamento, ainda que Deus não manifeste de uma maneira evidente, sabe, que ficou feliz com o que eu fiz. Então é difícil, é delicado, mas olha, é bom. É bom. Muito daquilo que a gente faz e que ele não nos recompensa na hora, isso acontece porque está reservado para outro momento. Se ele recompensasse tudo que a gente fizesse nesse mundo, por que haveria reino dos céus, galardão? Por quê? Porque ele haveria de dizer, vinde benditos do meu Pai, herdai o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Por quê? Por que que muitos hoje alimentam o faminto, visitam o preso, vestem o nu e não recebem nada da parte de Deus, nada visível? Porque está reservado para outro momento, em que ele vai dizer, vocês me alimentaram quando eu tive fome, vocês me visitaram quando eu estava preso, vocês me vestiram quando eu estava nu. Então, se ele nos recompensasse sempre agora, não haveria recompensa depois. Então, nós devemos sempre lembrar disso, é viver para agradá-lo e aguardando pela promessa, sabe, do galardão. E mais ainda, aguardando pela promessa maior, de que é Ele, acima daquilo que Ele pode fazer para nos parabenizar, está Ele, como pessoa. Nós haveremos de recebê-lo, de conhecê-lo como Ele nos conhece, de vê-lo como Ele nos vê. E esse é o maior prêmio, presente de todos, né? Então, enfim, foi uma aula longa, mas eu acho que é um tema, esse tema de você descobrir o que é agradável ao Senhor, ele é um tema muito importante, porque tem muita ignorância mesclada com a consciência da igreja, com o conhecimento da igreja. A igreja precisa progredir, amadurecer e tentar descobrir o que é agradável a Deus. E depois que descobrir o que é agradável a Deus, amadurecer. Sabe? Márcio, você queria falar. Perdão pela demora. Pode falar. Vou botar aqui, Nath. Sobre condenar o consumo de álcool, de qualquer tipo de bebida. Sim. Imagino que talvez seja porque a igreja há muitos ex-alcoólatras. A pessoa que já foi alcoólatra não pode nunca mais beber nada, nem pensar em beber nada. Se beber, ela pode voltar a ser. Então, de repente, pode ser esse zelo, essa preocupação pela pessoa que foi alcoólatra, para ela não ser tentada a voltar a ser. Sim, é por isso também essa censura muito. Também, também. Eu acho que tem gente que, pelo trauma, pela própria experiência de vida, teve uma aversão gerada, né, em si, pelo mal potencial que a bebida pode trazer, né? E, e o efeito disso é que você acaba impedindo outros de usufruir, outros que não passaram por essa experiência, de usufruírem de uma taça de vinho, de um copo de cerveja, e até mesmo eles de falarem que aos olhos de Deus isso não é pecado, né? Uma coisa é os estragos que o excesso de bebida pode cometer, né? Outra coisa é você privar o próximo da sua liberdade. E são coisas delicadas, difíceis de serem apresentadas, especialmente num lugar como o Brasil, né? Um lugar onde existe muito legalismo, por exemplo, é nas comunidades mais pobres e carentes do Rio, onde até usar bermuda no culto é pecado, né? Se o crente não tiver de terno, sabe, gravata, calça, sapato social, ele é visto com maus olhos. Se ele sentar no bar, ele é visto como desviado. Beber uma cerveja nem pensar, ouvir um pagode, sertanejo, esse tipo de coisa também. Então, assim, esses lugares onde a realidade é dramática, onde você tem gente vivendo no extremo do vício, da dependência química, em geral, infelizmente, você vai ter o legalismo.
porque o ser humano ele não é capaz de lidar com sabedoria com esses extremos, sem que ele tenha amadurecido muito, sabe, adquirido conhecimento, experiência de vida. Isso é coisa pra gente com muito tempo de fé, sabe? Em geral, as pessoas não vão saber conciliar essas coisas. E por isso que a gente precisa da graça de Deus, sim, Emerson. Também, ali é uma forma de nós nos colocarmos aprovados diante de Deus. Porque a característica principal do legalismo é que você se interessa por um certo padrão, né? Determinadas coisas, principalmente naquilo que nós achamos que estamos bem. Aqui está o grande problema. Nós achamos que estamos bem. Então, aquele que era alcoólatra e se converteu, parou de beber. E ele vê essa realidade. Pô, parei, não tenho mais desejo. Pegando só esse exemplo, mas multiplica aí por demais. E aí ele passa, então, a qualquer pessoa que tocar num copo de bebida, isso Para ele é para ele, e de certa forma, ele é como se, poxa, eu parei de beber, eu estou aprovado por causa disso aqui. E isso vai se alimentando, e você vai se inserindo em grupos que se alimentam disso, né? E aí você tem uma igreja como um todo que aí começa isso, né? Começa lá na liderança. Não pode isso, não pode tocar naquilo, não pode ver isso, por quê? Tá vendo? Como só que aquilo até o pai fala muito no público. Uma hora isso começa a se voltar contra a pessoa, né? E aí o estrago é pior ainda. Sim. Porque em outras matérias ele está pecando e aí entra o outro extremo, é totalmente conivente com outros pecados. É. Ele se sente bem naquele Sim. É uma justinha que ele tem, que ele fala isso. Ele roga para si mesmo que isso aqui agrada a Deus. Isso aqui que Deus importa, o restante não. Os grandes, Dentro da lei e não pela graça, né? os grandes extremos são esse. É de um lado a relativização e do outro a excessiva severidade em julgar ou em coagir o próximo a viver de uma determinada maneira, né? Eu, por exemplo, para alguns, o simples fato de eu ter falado sobre vinho aqui, sobre álcool, o simples fato já é ruim. E muitos já vão pensar que eu estou tentando justificar um gosto que eu tenho. Olha, eu não bebo, eu acho que desde que a Joana engravidou, porque eu gostava de beber com ela, né? Um vinho, uma taça de vinho, duas, vi uma série, um filme. Só que ela não pode, desde que ela engravidou, ela não pôde mais beber. Aí eu parei também. Então não estou falando isso para justificar um gosto meu, mas simplesmente porque não fazê-lo seria me privar de falar sobre um tema que divide muita gente e que faz as pessoas brigarem, né, umas com as outras e não saberem lidar com a situação, né? Então, enfim, eu acho que de todos os temas que eu falei, acho que o da bebida é o mais delicado mesmo. Mas é isso, a gente deve buscar descobrir o que é agradável aos olhos de Deus. Eu tenho certeza, se você tiver com seu amigo, sua família, um cônjuge quiser tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho, você não vai desagradar Deus por isso, né? O nosso maior cuidado é justamente a consciência do próximo, né? É o ambiente, é o local e tal, é a quantidade, é talvez expor demais. Eu acho que esse é o maior cuidado. Mas você se privar desse bem, desse alimento que foi criado por Deus, por causa do rigor que outros possuem em suas opiniões ou interpretações bíblicas, é um negócio assim que aprisiona a nossa vida, sabe? Nos impede de viver. Nos impede de viver. Então é isso, gente. Passei um pouco do horário. Eu tenho que correr lá para montar a câmera e o tripé, mas gostaria de agradecer pela participação de todos. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Hoje tem ceia, não esqueçam de separar o pãozinho, o vinho. Hoje tem ceia, pregação, adoração. Não esqueçam de orar pela vida também do pastor Antônio, pela vida da igreja de uma maneira geral, tá bom? E agora vamos ali comer um negócio, tomar um café, tá? Que Deus abençoe. Gente, é um bom culto para vocês. Aninha, obrigado por ter gravado a aula, tá bom? Eu vou entrar ali para montar as coisas. Um abraço, gente.